Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Provérbios vai dizer que a pedra é pesada e a areia é um fardo, mas o insensato é mais pesado do que os dois juntos, assim como aqueles que seguem no ódio, no furor, nas guerras, nas fúrias. A palavra diz: apartai-vos destes, porque aquele que ama uma briga ama o pecado, assim como estão sobre o jugo do opressor. A palavra diz: leão feroz, é urso rugindo, e leão feroz é um governo ímpio governando um povo enfraquecido, assim como a palavra diz que quando o ímpio governa, o povo sofre, o povo geme, mas quando o justo governa, o povo se alegra. Por isso devemos sempre clamar ao Senhor por aqueles que estão governando, lembrando sempre que tem a cabeça e a cauda. A cauda são aqueles que seguem-nos como que malfeitores e não têm nem mesmo o temor, que é o princípio da sabedoria. Estão sempre se opondo ao Criador. Por isso, o Senhor é aquele que traz a espada da justiça, porque não há equidade, e tampouco eles exercem o direito da verdade. Estão sempre como que mentirosos, colocando outros fundamentos que não é segundo a verdade, amam o prêmio da injustiça. Por isso a palavra diz que o Senhor por um tempo permitiu a ignorância deles, onde a palavra diz que, segundo a sua imparcialidade, por um tempo eles iriam até mesmo vencer aqueles que seguem segundo os preceitos do Senhor, aonde na verdade é chegado o tempo aonde o Senhor findou seus ministérios, aonde a palavra diz que os ímpios são arrancados da face da terra, mas aqueles que seguem ele sendo o único justo e aqueles que seguem sendo seus imitadores, que por um tempo eles venceram sobre eles, e então é chegado o tempo onde os justos florescem, aqueles que não justificam a si mesmos e tampouco declaram a sua própria benignidade, mas que antes ora de dia e de noite para que toda injustiça caia por terra, assim como todos os malfeitores, ele traz a sua justiça, a sua espada, que paira sobre as suas moleiras. Que o Senhor sempre acumula brasas vivas sobre as suas cabeças, porque estão sempre nos seus próprios interesses e não em prol do povo. Estão sempre aonde o Senhor conhece os seus passos, e os seus passos são sinuosos e tortuosos. Não alcançam a vida vindoura e ainda têm os seus dias abreviados, por conta das muitas iniquidades que acumularam, e o Senhor é aquele que o machado está posto à raiz daqueles que seguem na impiedade como malfeitores. Por isso o Senhor está a os vencer pelo sopro da sua boca dia após dia. Para aqueles que são atentos aos preceitos do Senhor e busca a ser benfeitores,
porque aqueles que são malfeitores, ainda que queiram declarar a sua própria benignidade, do Senhor nada passa desapercebido. Mas para aqueles que são a cabeça e que estão sempre atentando ao direito da verdade, aplicando seus estatutos e mandamentos, e perseverantes, a palavra diz que dano nenhum os causa, ainda os planos são sempre de fazer prosperar, e ele concede a sabedoria para que governe o povo com justiça, com equidade, na imparcialidade e sempre exercendo o direito da verdade através de Jesus Cristo. Que a graça do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.